Testemunho CCB, o marido que sonhou com o filho morto, oração urgente salvou a vida. Capítulo 1, a vida simples e a fé inabalável. A casa de João Batista e Maria de Lourdes, localizada em um pequeno bairro da periferia de São Paulo, era um verdadeiro altar de oração. Não por acaso, mas porque desde que se casaram na Congregação Cristã no Brasil, CCB, eles haviam feito um pacto com Deus. A família seria o centro de tudo e a fé, o alicerce. A rotina deles era simples, mas cheia de significado. João, um pedreiro de mãos calejadas, acordava antes do sol nascer para ler a Bíblia e fazer suas orações. Maria, uma dona de casa dedicada, preparava o café enquanto entoava hinos da harpa cristã, muitas vezes acompanhada pelos filhos, Pedro, de 12 anos, e Ana, de 8. Era uma manhã de domingo, dia 15 de março de 2015, quando o céu ainda estava pintado de tons rosados pelo amanhecer. João, como de costume, ajoelhou-se ao lado da cama, com as mãos postas e os olhos fechados, murmurando palavras que só Deus poderia ouvir. Maria, do outro lado do quarto, já vestida com seu vestido longo e modesto, como manda a tradição da CCB, observava o marido com um sorriso no rosto. Meu amor, hoje o culto é às 9 horas. Não podemos nos atrasar, disse ela, enquanto ajustava o lenço na cabeça. João abriu os olhos, ainda absorto em sua comunhão com o Senhor. Sim, minha esposa. Mas antes, precisamos orar pelos nossos filhos. Pedro tem estado quieto demais, e Ana tem tido pesadelos, respondeu ele, com a voz grave, mas cheia de preocupação. Maria suspirou, sentando-se na beira da cama. Eu também tenho sentido algo estranho, João. Ontem à noite, enquanto eu orava, tive uma sensação de aperto no coração, como se algo ruim estivesse por vir. João segurou a mão da esposa, apertando-a com força. Então vamos clamar a Deus com mais fervor. Nada acontece sem a permissão dele. E assim, os dois se ajoelharam novamente, desta vez unindo suas vozes em uma oração de intercessão pelos filhos. As palavras saíam com uma urgência que não era comum, como se algo no espírito deles já pressentisse o que estava por vir. Capítulo 2, o sonho que abalou a noite. Naquela mesma noite, depois de um culto de doutrina na CCB, onde o presbítero Silva havia falado sobre a importância da vigilância espiritual, João e Maria deitaram-se exaustos, mas em paz. Pedro e Ana já dormiam em seus quartos, após uma última oração em família. João, no entanto, não conseguiu dormir logo. Seu coração estava acelerado, como se uma voz interior o alertasse. Fique atento. Finalmente o sono veio, mas não foi tranquilo. Ele sonhou. No sonho estava em um lugar escuro, uma espécie de vale profundo, onde uma névoa espessa impedia que enxergasse além de alguns metros. De repente ouviu um choro abafado. Era Pedro, seu filho, vestido com a mesma camisa que usará no culto daquele dia. Mas algo estava terrivelmente errado. O rosto do menino estava pálido, os lábios arroxeados, e ele segurava o peito como se não conseguisse respirar. Pai, me ajuda! A voz de Pedro saía fraca como um suspiro. João tentou correr até ele, mas suas pernas pareciam presas na lama. Gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. Então, de repente, uma mão invisível segurou Pedro pelos ombros e o puxou para dentro da névoa. João acordou de sobressalto, suando frio, o coração aos pulos. Maria! Maria, acorda! Ele sacudiu a esposa, que se levantou assustada. O que foi, meu amor? Você está pálido. Eu sonhei com Pedro. Ele estava morrendo, Maria. E eu não consegui salvá-lo. Maria ficou paralisada. Ela conhecia o marido. João não era homem de sonhos vãos ou imaginações. Se ele dizia aquilo com tamanha angústia, era porque Deus estava falando. Vamos orar agora mesmo, disse ela, já ajoelhando-se ao lado da cama. João não conseguiu conter as lágrimas. Senhor, se este sonho é um aviso, dá-nos força para lutar. Não permita que o mal toque em nosso filho. Os dois oraram até o amanhecer, clamando em línguas, citando salmos, invocando o sangue de Jesus. Mas mesmo assim uma inquietação profunda permaneceu no ar. Capítulo 3, o dia que tudo mudou. Na manhã seguinte Pedro acordou como sempre, mas algo estava diferente. Ele reclamou de uma dor no peito e de falta de ar, como se tivesse corrido uma maratona. Maria imediatamente colocou a mão em sua testa. Você está queimando, meu filho. João, que já estava pronto para sair para o trabalho, ouviu o desespero na voz da esposa e correu para o quarto. Pedro, o que você está sentindo? Pai, dói aqui, o menino apontou para o lado esquerdo do peito, justamente como no sonho. João e Maria trocaram um olhar de terror. Vamos levá-lo ao médico agora, decidiu João, sem hesitar. Mas Maria, com lágrimas nos olhos, segurou seu braço. Antes, vamos orar. Se Deus nos mostrou isso em sonho, Ele também pode nos dar a vitória.
E assim, em meio à angústia, eles se ajoelharam ao redor de Pedro, impondo as mãos sobre ele e clamando: Senhor Jesus, pelo teu sangue, cura nosso filho. Não permita que o inimigo o leve. Dá-nos o milagre, como fizeste com o filho da viúva de Naim. Pedro, mesmo com dor, fechou os olhos e murmurou: Pai, eu tenho medo. João, com a voz embargada, respondeu: Não tenha medo, filho. Deus é maior que qualquer doença. Ele vai te curar. Mas a dor só piorava. Pedro começou a suar frio, sua respiração ficou ofegante, e seus lábios começaram a ficar arroxeados, exatamente como no sonho. Maria gritou: João, ele está ficando pior. Precisamos levá-lo agora. Sem perder tempo, João pegou Pedro no colo, mesmo o menino já sendo grande para isso, e saiu correndo para a rua, onde um irmão da congregação, seu Antônio, passava de carro. Irmão João, o que aconteceu? Leva a gente pro hospital rápido. Meu filho está morrendo. Seu Antônio, um homem de fé, não perguntou mais nada. Acelerou o carro como se estivesse em uma missão divina. Capítulo 4. A corrida contra o tempo. No hospital municipal, os médicos não perderam tempo. Assim que viram Pedro pálido, ofegante e com os dedos já arroxeados, eles o levaram direto para a UTI pediátrica. Ele está com uma miocardite aguda. Seu coração está falhando, disse o médico com urgência. João e Maria caíram de joelhos no chão do hospital. Deus, não! Não pode ser! Maria chorava, enquanto João, com as mãos trêmulas, tentava ligar para os presbíteros da CCB. Irmão João, o que aconteceu? Atendeu a voz do presbítero Silva do outro lado da linha. Presbítero, é Pedro. Ele está morrendo. Os médicos dizem que é o coração. Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma oração poderosa. Senhor Jesus, que curaste os enfermos com uma palavra, estende tua mão sobre Pedro. Quebra toda maldição, todo ataque do inimigo. Pelo teu sangue restaura a saúde deste menino. Enquanto isso, as irmãs da congregação começaram a chegar ao hospital. Em questão de minutos, o corredor da UTI virou um verdadeiro altar de oração. Mulheres de véu, homens de terno simples, todos de joelhos, clamando, chorando, intercedendo. Uma das irmãs, Dona Rosa, uma senhora de quase 80 anos, mas com uma fé inabalável, segurou a mão de Maria e disse: Minha filha, Deus já venceu essa batalha. Lembra da história de Jairo? Sua filha estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Nosso Pedro não vai morrer. Maria, entre lágrimas, assentiu. Eu creio, irmã. Eu preciso crer. Capítulo 5. O milagre no meio da dor. Dentro da UTI, os médicos faziam de tudo para estabilizar Pedro. Seu coração estava batendo de forma irregular, e a cada minuto, sua pressão caía mais. Seu filho está em parada cardiorrespiratória, gritou um médico, enquanto a equipe iniciava as manobras de ressuscitação. João, do lado de fora, ouviu o alarme e desabou contra a parede. Não, senhor, não leva meu filho. Nesse momento, o presbítero Silva chegou, acompanhado de mais 3 ancianos da congregação. Eles não disseram uma palavra. Ajoelharam-se ali mesmo, no chão frio do hospital, e começaram a orar em voz alta, com autoridade espiritual. Satanás, solta esta criança em nome de Jesus. Coração de Pedro, volta a bater pela glória de Deus. De repente, um silêncio tomou conta do lugar. Até os médicos pararam por um segundo, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. Então, o monitor começou a apitar novamente. Temos ritmo, gritou um médico incrédulo. Ele voltou. O coração dele está batendo. João e Maria correram para a porta da UTI, mas não podiam entrar. Foi então que Pedro abriu os olhos fraco, mas consciente. Pai, eu vi Jesus. Foram suas primeiras palavras. João caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado. Glória a Deus! Glória a Deus! Os médicos, atônitos, não tinham explicação. Isso não tem lógica médica. Ele deveria estar morto. Mas na CCB, eles sabiam a verdade, não era lógica médica. Era um milagre de Deus. Capítulo 6. O testemunho que abalou a congregação. Uma semana depois, Pedro estava em casa totalmente recuperado. Os exames não mostravam nenhum sinal da miocardite. Os médicos chamavam de recuperação inexplicável, mas na congregação todos sabiam. Era a mão de Deus. No culto de ação de graças, João subiu ao púlpito com Pedro ao seu lado e contou todo o testemunho. A congregação chorava, louvava, glorificava a Deus. Irmãos, Deus nos deu um aviso em sonho, e nós oramos. Mas não foi nossa fé que salvou Pedro. Foi a misericórdia de Deus. Disse João, com a voz embargada. Pedro, tímido mas com os olhos brilhando, acrescentou. Quando eu fechei os olhos, vi um homem de roupa branca com uma luz forte. Ele disse, não temas, eu estou contigo. E então, eu acordei aqui.
O presbítero Silva, com lágrimas nos olhos, levantou-se e disse: Este é um sinal de que Deus ainda opera milagres. Mas também é um alerta. O inimigo está atacando as famílias, mas a oração é nossa arma. E assim, aquele testemunho se tornou um marco na congregação. Muitos que estavam afastados voltaram para a igreja. Outros que nunca haviam acreditado em sonhos proféticos começaram a buscar mais a Deus. Capítulo 7 – Lições de uma batalha espiritual. Depois daquele dia, a vida da família mudou para sempre. João passou a ler a Bíblia em voz alta todos os dias antes de sair para o trabalho. Maria começou um grupo de oração com as irmãs da congregação, onde elas intercediam pelas famílias. Pedro, que antes era uma criança comum, desenvolveu um amor profundo pela palavra de Deus e passou a dar testemunhos nas reuniões de jovens. Ana, a caçula, parou de ter pesadelos depois que seus pais ungiram seu quarto com óleo consagrado. Mas o maior aprendizado foi este: Deus fala e nós precisamos ouvir. Um ano depois, Pedro recebeu o batismo nas águas, em um culto emocionante, onde o presbítero Silva o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao sair da água, Pedro olhou para o céu e sorriu. Obrigado, Jesus! E toda a congregação de pé cantou: Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Ao Cordeiro que foi morto. Epílogo: uma família restaurada. Hoje João e Maria são conselheiros de casais na CCB. Eles viajam por diferentes congregações contando seu testemunho e incentivando as famílias a orar. Pedro, agora com 18 anos, estuda para ser presbítero e Ana, com 14, toca piano nos cultos e canta na mocidade. E toda vez que alguém pergunta: Como vocês superaram aquilo? João responde com a mesma fé de sempre: Não fomos nós, foi Deus. E ele ainda faz milagres para quem crê. Fim. Este testemunho é baseado em fatos reais ocorridos na congregação cristã no Brasil, e serve como um alerta: a oração muda tudo. Nota: este relato foi expandido com detalhes emocionais, diálogos reais, descrições de cultos na CCB, batalhas espirituais e o poder da intercessão, para que sirva não apenas como um testemunho, mas como um chamado à vigilância e à fé. Que Deus abençoe cada família que ler esta história. Amém. Testemunho CCB: o marido que sonhou com um filho morto, oração urgente salvou a vida. Expansão detalhada com novos eventos, diálogos, batalhas espirituais e o cotidiano de fé na congregação cristã no Brasil. Capítulo 7 – A noite do desespero e a intervenção divina. A casa de João e Maria estava mergulhada em um silêncio pesado naquela madrugada. O relógio marcava 3h17 quando João acordou abruptamente, suado, o coração disparado como se tivesse corrido quilômetros. O sonho ainda ardia em sua mente. Pedro, seu filho de 8 anos, deitado em um caixão branco, as mãos cruzadas sobre o peito, o rosto pálido como cera. Ao seu redor, irmãos da igreja cantavam hinos fúnebres, e Maria, vestida de preto, chorava desconsolada. Mas o pior não era a imagem. Era a certeza que o sonho lhe trouxera. Aquilo não era apenas um pesadelo. Era um aviso. João sentou-se na cama, tremendo. Ao seu lado, Maria dormia profundamente, exausta após um dia longo de trabalho na padaria da família e das atividades na igreja. Ele não queria acordá-la, mas a urgência era maior que o medo de perturbá-la. Maria, sussurrou, sacudindo-a levemente. Maria, acorda. Ela abriu os olhos, confusa. O que foi, João? Você está doente? Não é isso. Sua voz falhou. Eu sonhei com o Pedro. Maria sentou-se de repente, o rosto pálido. O que aconteceu? Ele estava morto. As palavras saíram como facas. Vi o caixão, vi você chorando, vi os irmãos cantando. Maria era real. Era um aviso de Deus. Ela levou as mãos ao rosto, os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus! Mas ele está bem. Ontem mesmo brincou no pátio da igreja depois do culto. Eu sei, mas algo vai acontecer. João segurou suas mãos com força. Precisamos orar. Agora. Sem perder tempo, ajoelharam-se ao lado da cama. João começou a clamar em voz alta, as palavras saindo entre soluços. Senhor Jesus, pelo teu sangue, protege o nosso filho. Não permitas que o mal toque. Se este sonho é um aviso, dá-nos forças para lutar. Maria juntou as mãos, repetindo em desespero. Pai Celestial, cobre Pedro com teu manto. Afasta toda a armadilha do inimigo. Por quase 1 hora oraram sem parar. João sentia como se estivesse em uma batalha invisível, onde cada palavra era uma espada contra as trevas. Até que, exaustos, caíram sentados na cama. E agora? Maria perguntou, a voz trêmula. Amanhã, vamos à igreja. Precisamos do apoio dos irmãos. João olhou para o relógio. Não, não é amanhã. Já é hoje.
Capítulo 8. O culto de intercessão e a unção dos anciãos. Às 6 horas da manhã, João e Maria já estavam na congregação. O templo ainda estava vazio, apenas o irmão José, o zelador, varria o salão principal. Ao vê-los entrar tão cedo, ele parou preocupado. Irmão João, tudo bem? Aconteceu algo? Precisamos falar com o presbítero Urias, irmão José. É urgente. João não conseguiu esconder a angústia na voz. O zelador, percebendo a gravidade, deixou a vassoura de lado. Espere aqui. Vou chamá-lo. Minutos depois, o presbítero Urias, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, entrou no salão. Ao ver a expressão dos dois, sentou-se ao lado deles no primeiro banco. Filhos, o que está acontecendo? João então contou tudo: o sonho, a certeza do perigo, as orações da madrugada. O presbítero ouviu em silêncio, os dedos entrelaçados, até que, ao final, fechou os olhos e murmurou: o inimigo está atacando, mas Deus já deu o alerta. Isso não é coincidência. Ele levantou-se e caminhou até o púlpito, onde pegou a Bíblia. Em Tiago 5, 14, 15 está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Vamos ungir Pedro hoje mesmo. Sua voz era firme. E convocaremos os irmãos para uma corrente de oração. Maria segurou o braço do marido, os olhos brilhando de esperança. Glória a Deus! Capítulo 9. O dia que tudo quase mudou. Pedro acordou naquela manhã sem saber que sua vida pendia por um fio. Depois do café, correu para brincar no quintal com Ana, sua irmã de 6 anos. Maria os observava pela janela da cozinha, o coração apertado. Mãe, posso ir na casa do Tiago hoje? Pedro perguntou, segurando uma bola de futebol. Não hoje, filho. Maria forçou um sorriso. Hoje você fica em casa, tá bom? Mas por quê? Ele franziu a testa. Por quê? Porque eu quero que você fique perto de mim. Ela o abraçou forte, sentindo o cheiro de sabonete em seus cabelos. João chegou da padaria ao meio-dia e encontrou a família reunida. Sem dizer nada, pegou Pedro no colo e o levou até o quarto. Pai, o que foi? O menino riu, achando que era brincadeira. Hoje você vai receber uma bênção especial, filho. João colocou-o na cama e ajoelhou-se ao seu lado. Maria entrou com um pequeno frasco de azeite. O presbítero Urias já os aguardava, acompanhado de 2 diáconos. Em silêncio, ungiram a testa de Pedro com o azeite, enquanto todos oravam. Senhor, pelo teu sangue, protege este menino. Que nenhum mal o alcance. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Em nome de Jesus, amém. Pedro, confuso mas sentindo a seriedade do momento, fechou os olhos e repetiu: amém. Capítulo 10. O acidente que não aconteceu. Às 15 horas, enquanto Pedro brincava no pátio da igreja sob a supervisão de Maria, João recebeu uma ligação do irmão Lucas, dono de uma oficina mecânica. Irmão João, você precisa vir aqui agora. A voz do outro lado estava trêmula. Aconteceu uma coisa com o carro da sua família. O coração de João gelou. O que foi? Um homem acabou de entrar aqui dizendo que ia resolver um problema com a sua van. Ele tinha uma serra elétrica na mão. Quando perguntei o que ele queria, ele disse que ia cortar os freios do seu carro. O quê? João quase gritou. Eu não deixei claro. Chamei a polícia, e ele saiu correndo. Mas irmão, ele conhecia seu carro. Sabia que era o seu. João sentou-se, as pernas tremendo. Maria chamou-o, a voz falhando. Ela correu até ele, assustada. O que foi? Alguém tentou sabotar nosso carro. Os freios. Ele segurou seu rosto. Se Pedro tivesse saído hoje. Maria cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus! Era isso! Era isso que o sonho queria nos mostrar. Naquele momento, Pedro entrou correndo rindo com Ana no encalço. Pai, mãe, olha o desenho que eu fiz. João o pegou no colo, apertando contra o peito. Filho, sua voz quebrou. Você não imagina como Deus te ama. Capítulo 11. A revelação do inimigo oculto. Nos dias seguintes, a polícia investigou o caso e descobriu que o homem que tentou sabotar o carro era um ex-funcionário de João, demitido meses antes por roubo. Ele havia jurado vingança, mas ninguém imaginava que chegaria a tanto. Ele confessou que planejava causar um acidente com a família toda dentro do carro, contou o delegado ao casal. Disse que queria que eles sofressem. João e Maria ouviram em silêncio, agradecendo a Deus por sua misericórdia. Se não fosse o sonho, Maria murmurou. Deus nos alertou. João segurou sua mão. E os irmãos oraram. Isso fez a diferença. Capítulo 12. O culto de ação de graças.
No domingo seguinte, a congregação estava lotada. João e Maria subiram ao púlpito para dar seu testemunho. Pedro, ao lado deles, segurava uma Bíblia pequena, os olhos brilhando. Irmãos, João começou, a voz emocionada. Deus nos mostrou que Ele ouve nossas orações. Que Ele nos avisa quando o inimigo está por perto. Que Ele protege nossos filhos. Maria pegou o microfone. Mães, pais, não deixem de orar por seus filhos. Não deixem de ungir suas casas. O inimigo está à espreita, mas Deus é maior. A congregação explodiu em glórias. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é fiel. O presbítero Urias levantou-se e fez um chamado. Hoje vamos fazer uma corrente de oração por todas as famílias aqui presentes. Que nenhum lar seja pego de surpresa. Que todos estejam cobertos pelo sangue de Jesus. Os irmãos se ajoelharam, e o salão encheu-se de clamores. Crianças, jovens, adultos, todos unidos em uma só voz, pedindo proteção. Capítulo 13. Os anos que seguiu, uma vida de vigilância e fé. Pedro, aos 12 anos. Era uma tarde de sábado quando Pedro chegou da escola visivelmente abalado. Pai e mãe, ele começou sentando-se à mesa da cozinha. Hoje na escola, uns meninos disseram que Deus não existe. Que oração não adianta nada. João colocou o jornal de lado e olhou para o filho. E o que você disse? Eu falei que eles estavam errados. Que eu já vi Deus agir na minha vida. Pedro baixou a cabeça. Mas eles riram de mim. Maria segurou sua mão. Filho, lembra quando você tinha 8 anos e quase morreu? Claro que lembro. Aqueles meninos não sabem o que nós sabemos. Eles não viram o que nós vimos. João sorriu. Mas você pode mostrar a eles. Não com palavras, mas com sua vida. Pedro pensou por um momento, então assentiu. Vou orar por eles. Ana, aos 10 anos. Ana sempre foi tímida, mas depois do que aconteceu com Pedro, ela desenvolveu uma fé inabalável. Toda noite, antes de dormir, ela orava. Jesus, protege meu irmão. Protege meus pais. Não deixe o diabo vencer. Uma vez, durante um culto de jovens, ela levantou a mão para dar um testemunho. Eu sei que Deus ouve as crianças também. Porque quando eu era pequena, Ele salvou meu irmão por causa das nossas orações. As outras crianças ouviram em silêncio, algumas com lágrimas nos olhos. João e Maria, conselheiros de casais. Anos depois, eles começaram a viajar por diferentes congregações compartilhando sua história. Em uma cidade do interior de São Paulo, depois de um culto, uma mãe aproximou-se de Maria, chorando. Irmã, meu filho está doente. Os médicos não dão esperança. O que eu faço? Maria abraçou-a. Ore sem parar. Unga ele. Chame os irmãos. Deus ainda faz milagres. A mulher voltou semanas depois radiante. Minha criança está curada. Os médicos não explicam, mas eu sei que foi Deus. João sorriu. Isso é o que acontece quando a igreja ora. Capítulo 14. Pedro, o futuro presbítero. Aos 18 anos, Pedro já pregava em cultos de jovens. Sua mensagem era sempre a mesma. Deus não nos abandonou. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá. Mas nós precisamos estar vigilantes. Precisamos orar. Um dia, após um culto, um jovem aproximou-se dele. Irmão Pedro, como você tem tanta fé? Pedro sorriu, lembrando-se do dia em que quase perdeu a vida. Porque eu já vi o que acontece quando Deus intervém. E isso muda tudo. Epílogo. Uma família que testemunha o poder de Deus. Hoje, a família de João e Maria é um farol na congregação cristã no Brasil. Seu testemunho já foi contado em dezenas de templos, e muitas vidas foram transformadas por sua história. Como vocês superaram aquilo? Sempre perguntam. Não fomos nós, João responde com os olhos brilhando. Foi Deus. E Ele ainda faz milagres para quem crê. E assim, entre hinos, orações e a certeza de que a batalha é do Senhor, eles seguem firmes, sabendo que cada joelho dobrado em oração é uma vitória contra as trevas. Que este testemunho sirva de alerta e encorajamento. A oração muda tudo. O inimigo ataca, mas Deus protege. Vigie, ore, creia. Amém. Nota final. Este relato, embora baseado em fatos reais ocorridos na CCB, foi expandido com detalhes emocionais, diálogos e descrições do cotidiano de fé para fortalecer a mensagem. Deus ainda fala, ainda age, ainda salva. Que cada família que ler esta história seja inspirada a buscar mais a Deus, a ungir seus lares e a confiar que mesmo nas maiores batalhas, a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Glória a Deus!